Bom, vamos continuar aí o curso de análise de circuitos. Agora bora estudar um outro método para você encontrar as correntes nos ramos, que é chamado de método das malhas. Nesse método, o circuito terá correntes de malha na mesma quantidade, tá, de janelas da configuração do circuito. Então aqui, por exemplo, nós temos um circuito onde nós temos aqui várias janelas, tá? Cada janela dessa vai ter uma corrente que é chamada de corrente de malha, tá certo? Aqui do lado, por exemplo, nós temos aqui esse circuito, né, formado por duas fontes de tensões, E1, E2 e três resistores, R1, R2, R3, no qual nós teremos aqui, nesse caso, duas janelas, né? Consequentemente, teremos duas correntes de malha, que chamaremos de 1 e 2. Quais são os procedimentos para a gente calcular as correntes em cada ramo nesse método? Primeiro, associe uma corrente no sentido horário a cada malha fechada, independente do circuito, tá? Então, cada malha fechada independente do circuito, ou seja, cada janela lá do circuito, você vai associar uma corrente no sentido horário. Vale ressaltar o que aqui? Que a corrente ela pode ser no sentido anti-horário também. Porém, para facilitar os cálculos, para vocês não errarem contas básicas, eu sugiro que vocês sempre façam no sentido horário, tá? Porém, isso daqui não define. Pode ser, se você fizer em outro sentido também, vai dar certo do mesmo jeito. Depois, indicar a polaridade de cada resistor dentro de cada malha de acordo com o sentido da corrente postulado para essa malha. Ou seja, é aquela mesma regra de Kirchhoff. Onde a corrente entrar, a corrente que você estipulou o sentido, né? Lembrando, bom sempre usar o sentido horário. Onde a corrente entrar, você vai colocar o positivo no resistor, tá certo? Então, polaridade de cada resistor. Lembrando também que a fonte, ela tem a sua polaridade já, positivo e negativo, tá? Aí depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff para as tensões em todas as malhas no sentido horário. Então, para facilitar os cálculos, para ficar um negócio mais padronizado, eu sugiro que vocês adotem sempre o sentido horário ou o sentido anti-horário, tá? Por último, aquela regra básica que nós já sabemos, que é resolver o sistema de equações, né? Aí você pode usar Kramer, pode usar substituição, adição, etc. Fica a seu critério. Então aqui nesse circuito de duas janelas, por exemplo, nós temos aí, ó, uma corrente de malha, duas correntes de malha, tá certo? E caso você queira também, você pode pegar uma terceira corrente de malha, tá? Mas enfim, é prudente usarmos as janelas fechadas, então 1 e 2, tá certo? Sentido horário, tá? Sentido horário. Agora, botar a polaridade dos resistores. Polaridade dos resistores. Se vocês observarem aqui, onde está entrando a corrente, ó, positivo para I1, né? E para I2, o positivo está aqui, ó, horário, né? Observe esse resistor aqui. Ele tem duas polaridades, né? Por quê? Porque ele tem duas correntes de malha passando por ele, tá? Então, essa aqui é uma pequena diferença daquele método que nós estávamos utilizando, tá certo? Então, ele vai ter dois positivos aqui, né? Vai depender de qual corrente de malha você está analisando na equação, tá? Vamos já ver isso. Então, esse circuito aqui tem duas janelas, tá certo? Vai ter duas correntes de malha. Então, vamos fazer um exemplo aqui para... Então, determine a corrente em cada ramo do circuito abaixo. Então, vamos lá. Nós temos aí duas fontes de tensão, né? E três resistores, certo? Eu já botei aqui como ficaria o sentido das duas correntes em sentido horário, né? Se vocês observarem aqui, bora pegar aqui o amarelo aqui para o I1, ó, nós teremos aqui, ó,
Positivo do resistor aqui e o positivo do R2 aqui. E já para a segunda corrente, eu vou pegar aqui outra cor. Como ela está em sentido horário, ó, ela entra aqui, ó. Positivo aqui e positivo aqui, tá? E também nós temos o positivo da fonte, né? O positivo da fonte, que é aqui, né? Agora vamos circular aí, ó. Fazer a aplicação da lei de Kirchhoff no sentido horário também, tá certo? Sentido horário. Sentido horário, tá? Para a gente obter as equações. Então tá aqui, vamos lá, vamos aqui nessa I1 aqui, ó. Então se a gente observar aqui, a gente vai ter aqui, ó, vai encontrar aqui com menos do 5, né? Menos do 5, tá? Então a gente vai ter aqui o menos aqui, tá certo? Aí a gente vai encontrar aqui, ó, com mais do R1, então a gente vai ter aqui, ó, o mais 1 e 1, né? Aí observe agora aqui no R2. No R2 eu vou colocar aqui, ó. Vai ter aqui o mais, tá? A gente vai ter o mais 6 vezes I1 menos I2. Por que I1 menos I2? Porque I1 é a corrente no sentido que você adotou, tá certo? E o I2 está no sentido contrário à corrente que você adotou. Se vocês observarem aqui com calma, vocês vão ver o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, ó, a corrente de malha I1, né? Que ela vai passar aqui, ó, I1, certo? E aqui nós vamos ter quem? I2, tá? Então, no sentido horário, você vai ter 6 vezes I1 menos I2. E, por fim, a gente vai ter aqui, ó, o mais 10, igual a zero, né? Agora nós fazemos aí a coordenação algébrica, tá? Se vocês observarem, aqui fica 6 e 1, ó. 6 e 1 menos menos 6 e 2, né? Aí aqui é mais e 1, menos 5, mais 10, né? Ó, menos 5 mais 10 dá mais 10. Se a gente passar para o outro lado depois, menos 5 mais 10 dá mais 5. Se a gente passar o mais 5 para o outro lado, ele fica menos 5, tá? Esses dois aqui, ó, somados, dá 7. Esse aqui a gente repete. Então aqui a gente já tem a primeira equação, tá? Já tem a primeira equação. Agora vamos fazer a mesma análise para o outro lado. Vamos fazer a mesma análise para o outro lado, tá? Vamos fazer a mesma análise para o outro lado. Então nós teremos aqui, ó, o menos 10, ó. Menos 10, sentido horário, né? Mais, agora, observe a diferença lá. Aqui, ó, vamos lá. Aqui era I1 menos I2. Aqui, ó, é o contrário agora, né? Por quê? Porque agora você tá fazendo o estudo nesse sentido, ó. E você vai ter aqui, ó, no sentido igual dele, o I2, e no sentido reverso, o I1. Então, você vai ter mais 6 vezes I2 menos I1, tá? Mais 2 e 2, mais 2 e 2, tá? Mais 2 e 2. Igual a zero. Fazendo aí a reorganização algébrica, a gente vai ter aqui o 6 e 2, né? 6 e 2, menos 6 e 1, mais 2 e 2 igual a zero. Pega esse menos 10 aqui, eu passo para o outro lado, ele fica positivo. A gente vai ter 8, soma o 6 com o 2 aqui, ó, dá 8, certo? E esse aqui vem para cá, repete. Agora eu posso dividir isso aqui tudo por 2 para simplificar. Vou ter 4 e 2, menos 3 e 1, mais igual a 5. E essa aqui vai ser minha segunda equação. Agora vamos para o quarto passo. Qual é o quarto passo? Resolver o sistema de equações, tá? Então a gente tem aí a equação 1, a equação 2, tá certo?
E a gente tem aqui o sistema de equações. Vou resolver esse pelo método de Cramer, que eu sei fazer, né? Então a gente tem aqui a matriz principal, tá? O determinante dela dá 10. A matriz do I1, o determinante dá 10. E a matriz do I2, o determinante dá 20, né? Então dividindo aí, ó. Delta I1 sobre delta dá 10 sobre 10 dá 1. O I2 dá delta I2 sobre delta dá 20 sobre 10, que dá 2, tá? Então já tem o I1 e I2. Os dois deram positivo? Sim. Então, o que que significa? Que o sentido das duas correntes é aquele mesmo, né? Mas e aquela corrente lá do meio? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, né? A gente adotou aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, o I1, tá? Quanto foi que deu o I1? Deu 1 ampere. 1. E a gente tem aqui o I2 que deu 2 ampere, né? Como que a gente vai obter essa corrente aqui agora? Que eu vou chamar de I3. Fazendo a análise do nó, né? No nó A, nós temos aí I1 ou 1. Quem que tá entrando no nó A? 1 ampere. Quem que tá saindo? Tá saindo o 2 e tá saindo o I3, né? Então, I3 vai ser igual a 1 menos 2. Esse aqui passou para cá, ficou negativo, tá certo? Então, I3 vai ser igual a menos 1 ampere, né? Ou seja, o I3 não é nesse sentido, né? O jeito correto do I3, o sentido correto do I3 é qual? É para cima. Então, aqui você vai ter 1 ampere para cima. Então, ó, agora sim, ó, tá certinho, tá chegando 1 ampere aqui e 1 ampere tá chegando aqui. Vai somar os dois, vai sair 2 ampere, tá? Então, é assim que você faz a análise do circuito, tá certo? Lembrando que os sinais negativos e positivos, eles só dizem para você se o sentido que você escolheu tá certo ou tá errado. Esse é um outro método para você fazer, tá? Sem ter que estipular cada corrente. É chamado de método dos nós, tá certo? Então, vou auxiliar vocês aí a calcular diversos circuitos. Bora fazer aqui outro exemplo para frisar aí. Vamos lá, determine as correntes do ramo no circuito. Então, tá aqui, ó. Tenho duas janelas aqui, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, uma corrente de janela e outra corrente de janela. Chamei de 1 e de 2. As duas estão em sentido horário, tá certo? Então, lembrando, eu sempre uso sentido horário para facilitar os cálculos, tá? Para facilitar os cálculos. Sempre uso sentido horário para facilitar os cálculos. Colocando aí os devidos polaridade, né? Lembrando, a fonte ela tem a polaridade dela já, tá? Positivo e negativo. Traço maior positivo, traço menor negativo. Então, colocando as devidas polaridades, né? As devidas polaridades aí nos resistores, tá certo? Nos resistores, a gente pode começar a fazer a questão, né? Pode começar a fazer a questão. Tá certo? Então, observe. Esse aqui é o primeiro passo, né? O segundo passo, montar as equações, tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aí a primeira malha aí. Mais 6, ó. Tenho mais 6 aqui, tá? Tenho mais 6. Tenho mais 2 e 1, tá certo? Mais 2 e 1. Aí vem aqui, ó. Mais 4. Mais 4 vezes. Aí agora, I1 menos I2, né? Lembrando aí, porque o I1 é I1 menos I2, porque a gente está no sentido horário aqui, analisando a primeira malha. Quem está no sentido horário é I1, quem está no sentido anti-horário aqui nesse caso, pro I1, quem tá em sentido reverso é o I2. Então,
Por isso que ele tem esse menos aqui, ó, tá? Fazendo a reorganização aí dos termos, nós chegaremos, obviamente, à função algébrica, tá certo? Função algébrica que eu vou chamar de 1, tá? Agora bora analisar aí a segunda malha. Então nós teremos aí, ó, os positivos aí, tá? Então só lembrando aí, vamos seguir esses positivos aí. Então nós temos aqui, ó, mais 4 e agora, ó, mais 4. Agora quem que tá no sentido reverso aqui da análise da segunda malha? Quem? O I1, tá certo? O I1, ou seja, mais 4 vezes I2 menos I1. Menos 4 volts, mais 6 I2, mais 3, né? Fazendo a reorganização algébrica aí, nós chegaremos em menos 4 e 1, mais 10 e 2, igual a 1. Passo 4, resolver o sistema de equações lineares. Então, nós vamos montar aqui o sistema, tá? E vou utilizar novamente a regra de Cramer, que é uma regra bem simples para você fazer. Lembrando que eu já ensinei essa regra para vocês. E vocês têm aquele site lá, o Matrix Calc, no qual vocês podem resolver sistemas também para facilitar aí quem estiver tendo muita dificuldade, né, sobre essa parte matemática. Porque o que interessa pra gente aqui é que vocês entendam essa parte de circuito, até porque existem ferramentas para resolver essas partes matemáticas, né? É importante entender como que a tensão se distribui, como que a corrente se divide, etc. Então nós teremos aqui a matriz principal, tá? Matriz principal, ó, cujo determinante é 22. A matriz do I1, cujo determinante é 48, e a matriz do I2, cujo determinante é menos 17. Delta I1 sobre delta vai dar menos 42 sobre 22, que vai dar menos 2,18. E o I2 vai dar menos 17 sobre 22, que vai dar menos 0,77. Ainda existe mais uma corrente que deve ser calculada, né? Que nós sabemos, ó. Observem aqui, primeira coisa, deu negativo. Deu negativo, aqui deu negativo, né? Deu menos, aqui deu menos. O que que significa? Que o sentido que a gente escolheu é o contrário. É o contrário, tá? Então, você vai chegar aqui, ó. Ó, a gente tinha escolhido o sentido assim, ó. Certo? Porém, deu menos, né? Então, o que que significa isso? Que ele é o contrário. Então, aqui, o I1 vai ser 2,18 amperes, né? E o I2 a gente tinha escolhido assim, ó, horário, né? Só que ele é o contrário também, tá? Ou seja, ele vai ser aqui, ó. O I2 ele vai ser 0,77 amperes. 0,77 amperes, tá? 0. Então você só faz inverter o sentido. Observe que o sentido escolhido é assim, ó. Então é invertido. Aqui o sentido escolhido era assim, ó. Então é invertido também. Então aqui no nó A, eu vou ter aqui uma corrente aqui que eu vou chamar de I, tá? Então vamos lá. Fazendo aí análise de Kirchhoff, eu vou ter o quê? Vou adotar aqui um sentido aqui para cá, para a corrente, né? Se der negativo, significa que é o contrário, não tem problema, vou chamar de I. Então no nó A a gente tem aqui, ó, 0,77 entrando e saindo a gente tem o 2,18 e tem o I, ó. Tem saindo. Então o I vai ser igual a 0,77 menos 2,18. O I vai ser igual. Deixa eu fazer essa conta aqui. 0,77 menos 2,18 vai dar menos 1,41 pé. Ou seja, ela, na verdade ela não é nesse sentido. Na verdade, ela é nesse sentido reverso aqui, ó. Ela é assim, ó. Então isso aqui é o sentido real, né, das correntes, né? Tá?
Então, esse aqui é o sentido real das correntes, tá certo? Então, você já tem as correntes aí em cada ramo, né? É assim que a gente analisa eletricidade, tá? Supermalhas. Então, o que seriam supermalhas? Ocasionalmente você vai ver alguns circuitos que vão ter fontes, né? Como nós já estudamos, fontes de corrente. E essa fonte de corrente ela vai estar sem uma resistência em paralelo, tá? Porque se ela tiver resistência em paralelo, você pode fazer o quê? Converter essa fonte de corrente em uma fonte de tensão. Se ela tiver sem, você não pode fazer isso. Como que você vai fazer essa análise aí desse circuito? Primeira coisa, você vai supor uma corrente de malha para cada malha independente, tá? E vai incluir as fontes de corrente como se fossem resistor ou fontes de tensão, tá certo? Você vai incluir normalmente. Depois você vai remover a fonte de corrente, então isso aí você pode fazer mentalmente ou você pode redesenhar o circuito se quiser. Depois a gente vai aplicar a lei de Kirchhoff, tá? Para as tensões. Lei de Kirchhoff para as tensões a todos os caminhos independentes restantes. Então, primeiro coloca as correntes de malha normalmente. Depois retira as fontes de corrente. Depois aplica a lei de Kirchhoff, tá? Qualquer caminho resultante, incluindo duas ou mais correntes de malha. Qualquer caminho resultante, né? Depois tu tirar lá que inclui duas ou mais correntes de malha, é chamado de super malha, tá certo? Por isso que esse método da super malha, tá? Então, o método super malha que existe quando tiver fontes de corrente, tá certo? É a mesma coisa do outro, só muda o nome. Então, vamos lá. Usando o método das malhas, determine as correntes nos ramos dos circuitos. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos adotar, e temos duas janelas, vamos adotar aqui, ó. I1 e o I2, tá certo? Primeira coisa. Aí a gente vai fazer aí o mesmo critério, tá? Vamos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, né? Negativo. Tranquilo, pessoal. Agora aqui, ó, eu quero que vocês agora a gente vai ter que fazer aqui a análise mental, tá? Não, mas eu vou redesenhar o circuito para vocês verem como que fica. Então observe. Aqui eu abri o circuito, tá? Então eu abri o circuito e tirei aqui, ó, a fonte corrente, tá certo? A fonte corrente. Agora você vai fazer o que sobrou. O que sobrou? Uma super malha, né? Uma super malha que tem duas correntes de malha, tá? Essa super malha eu chamei de alfa, tá certo? Chamei de alfa. Você pode chamar de A, B, C, 1, 2, 3, etc. Pi, o que você quiser. Chamei de alfa. Então vamos fazer o estudo de Kirchhoff aí, tá? Então a gente vai vir no sentido horário aí, ó. Menos 20 mais 6 e 1 mais 4 e 1. Continuando aí, ó. Vamos continuar o sentido horário, né? Sentido horário. Mais 2 e 2 menos 12 igual a 0. Mais 2 e 2 menos 12 igual a 0. Então podemos somar aqui o 6 e o 4, né? Temos mais 10. Mais 2 e 2 menos 12. Se nós somarmos aqui, ó, passarmos o menos 20 e o menos 12 para o outro lado, os dois vão ficar positivos. E somando os dois, nós teremos mais 32. Aqui nós teremos 2 e 2 e aqui nós teremos 10 e 1. Como eu tenho vários múltiplos aí, vários números pares grandes, eu posso dividir todos por 2, tá? Então, se eu dividir todos por 2, 2 aqui vai ficar 1, 10 aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 1, né? E aqui vai ficar 16, tá certo? Então, observe,
Não dá mais para eu dividir porque aqui já tenho 1. Então quando tem 1 você não simplifica. E também não é obrigatório simplificar, tá? Se você não quiser fazer nada simplificando, você não precisa fazer, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, I1, o I2 igual a 16, né? 5 mais 1 e 2 igual a 16. E agora, professor, como que eu vou resolver se eu não tenho outra equação? Bom, agora a gente vai ter que vir aqui pro nó A, fazer análise do nó A, tá? Então no nó A tu tem aqui uma corrente chegando, a corrente I2 saindo e a fonte de corrente constante de 4 amperes, né? Aplicando o método da soma das correntes no nó aí, nós sabemos que 1 é igual, e 1 está chegando, igual 4 saindo e 2 saindo. Logo, o I2 vai ser igual a I1 menos I4. Aí tu vai pegar isso aqui e vai substituir novamente, tá? Vai substituir novamente, tá certo? Vai colocar aqui no lugar de I2, ó, porque aqui era I2, ó, aqui é I2. E o I2 ele é I1 menos I4, tá? Então nós teremos aí o 5i1 mais i1, que vai dar 6i1. E nós teremos aqui, ó, o menos 4, né? Esse menos 4, quando eu passar para lá, ele vai ficar positivo. Somando os dois vai ter 20. Então o i1 vai ser igual a 20 sobre 6. E 1 vai ser igual a 3,33 amperes, né? O i2 vai ser igual. O i2 vai ser igual a i1 menos i4, vai ser 3,33 menos 4, que vai dar menos 0,67 amperes. Então, com isso, nós terminamos aqui mais um método de análise de circuito, tá? Chamado de método das malhas, tá certo? E incluído também aí já um estudo para fonte de corrente, que é o método